Olá pessoal, eu sou a Tamires Nunes Markoski, sou nutricionista na Unimed Litoral e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação na gestação. Sabemos que a gestação é uma fase muito sensível na vida da mulher, então ela tem uma predisposição de concluir a gestação entre 38 a 42 semanas e nesse momento há muitas dúvidas, relacionadas à alimentação. O que comer, quanto peso a gente deve ganhar, devo perder peso, devo comer por dois, O que a gente deve fazer então nessa fase? A gente deve manter o equilíbrio, a alimentação não deve ser para duas pessoas, e sim para a mãe, com o cuidado na saúde do bebê. Então, na prática, isso não vai fazer muito sentido. Então, no primeiro trimestre, mais ou menos, a gente não deve ter nenhum acréscimo quando nós falamos em calorias da alimentação diariamente. E sim, nós vamos pensar em acréscimo calórico na alimentação da mulher a partir do segundo trimestre, onde que a gente vê um maior ganho também de peso, tanto da mãe, mas principalmente da criança. Então, para mulheres que sejam mais ativas fisicamente, que fazem uma prática de atividade física frequente, a gente acrescenta em torno de 300 calorias na alimentação por dia. Isso mais ou menos vai equivaler a um copo de suco de laranja, 2 fatias de pão integral, 2 fatias de queijo, por exemplo. Já as mulheres sedentárias, elas devem consumir em torno de 200 calorias por dia. Assim a gente vai ter uma segurança de um ganho de peso adequado para o seu estado nutricional antes da gestação. Alguns mitos e verdades também são colocados, à mesa nesse momento. Então a gente sabe que o comer por dois não se equivale, então uma alimentação colorida, um prato rico, em vitaminas, minerais, ou seja, saladas, boas gorduras, fonte de leguminosas e proteínas é sempre uma boa pedida. E lembre-se, a ingestão de água, ela é tão importante quanto. Então, uma ingestão adequada de água e diária, ela vai evitar que a gente tenha alguns desconfortos durante a gestação que a própria da mulher tem nesse momento. Como então náusea, azia, má digestão. Então, pelo próprio processo de alteração hormonal, a má digestão e a azia e os enjoos, eles acontecem. Mas a gente pode usar, lidar de uma forma mais leve com relação a esses sintomas. Então, coisas básicas do nosso dia a dia nós podemos implementar na nossa alimentação. Como antes de se alimentar, em torno de 15 minutos, consumir um copo de água com meio limão espremido, vai fazer com que a gente tenha uma melhora da gastrina e um melhor processo, na liberação do ácido clorídrico. Também preferir uma sobremesa mais leve, rica em bromalina ou papaína, como uma fatia de abacaxi e uma fatia de mamão ao final da refeição, vai fazer com que a gente tenha um conforto gástrico e se sinta melhor e não tenha esses sintomas. Mas saibam que a azia ela pode te acompanhar em todas as fases da gestação. É normal, porém algumas mulheres vão sentir um pouco mais, outras um pouco menos. Lembre-se também que evite de estar deitando após realizar as refeições, Também não use roupas apertadas na região do abdômen e aquelas que sofrem de problemas de edema ou de retenção de líquido também observem com os sapatos fechados e apertados aos pés. É interessante a gente estar incluindo também na alimentação, principalmente para aquelas que sofrem de retenção hídrica, alguns alimentos fontes que vão estar auxiliando na melhora da filtração e também da liberação do processo urinário, como alface, salsinha, pepino, melão, tomate, abacaxi, morango, todos eles são alimentos que vão conter uma maior quantidade de água e vão auxiliar a gente a ter uma diminuição da retenção hídrica. Ainda sobre o consumo de água, chama atenção que é importante haver este consumo durante o período gestacional para que a gente evite de ter pele seca, problemas renais, infecções urinárias, alterações da pressão arterial e também da glicemia. E lembrando que o consumo correto de água ele faz parte importante do líquido amniótico, que é o local onde o bebê vai conseguir se movimentar dentro do útero da mãe e ele também vai estar evitando impactos, Então, quanto ao consumo de chás e bebidas alcoólicas, sabemos que ele é contraindicado em toda a fase gestacional.
que nós temos que ter em mente é que alguns chás contêm as propriedades mais calmantes, digestivas e relaxantes que podem ser adicionados sim, mas com moderação dentro da rotina alimentar da mãe. Então a gente pode estar utilizando chás de camomila, erva cidreira, capim-limão e erva doce, que vão auxiliar nesse descanso gástrico, assim como chá de frutas como abacaxi, ameixa, que também vão propiciar essa sensação. As bebidas alcoólicas, em nenhum momento da gestação ela é liberada, né? Então é importante que a gente tenha essa atenção por conta das alterações fisiológicas e metabólicas que elas podem estar acontecendo, acarretando na saúde da mãe. Seguindo nos alimentos contraindicados, nós temos alguns peixes crus, carnes mal cozidas e também frutas e verduras, né, que sejam também nesse estado. No primeiro trimestre, geralmente, os peixes eles não são indicados por conta do risco da contaminação, principalmente por doenças virais. Ela é uma boa fonte de ômega 3, os peixes, então ele pode voltar à rotina, no caso, no cru, a partir do segundo trimestre. Mas é importante sempre conversar com o seu médico obstetra sobre a liberação dele. Importante também verificar o estabelecimento de onde você vai consumi-lo para o período de contaminação e armazenamento para que nós consigamos evitar toda a proliferação viral. Em relação às carnes mal cozidas, gemas de ovo também, nós temos um período chamado de toxoplasmose, né? Então uma doença parasitária. Então a gente evita a exposição a esses alimentos nesse momento por conta de um aumento no risco de contaminação por tóxico. Leites e derivados, então sempre dando preferência para os leites e derivados pasteurizados, que vão ter o cuidado, né, para evitar os riscos de contaminação. Algo interessante também que a gente deve falar é que as restrições alimentares, elas não devem ser utilizadas como uma estratégia durante a alimentação na gestação. Então a mãe, ela pode consumir todos os alimentos de todas as classes, né, dos grupos alimentares. Porém, devido às individualidades de cada uma, pode ser que alimentos mais proteicos sejam menos tolerados por umas e mais tolerados por outras, assim como os carboidratos, assim como algumas gorduras. Mas é sempre importante ter uma alimentação variada e equilibrada e, como a gente sempre fala, um prato colorido, ele tem o seu valor porque a gente sabe, e segundo especialistas, a mãe vai estar consumindo todos os nutrientes, as vitaminas e minerais que são necessários durante esse período para o desenvolvimento do feto. Uma dúvida frequente é sobre a ingestão de café. A gente sabe que o excesso de cafeína ele pode ser prejudicial à saúde, né? Então, porque ele vai impossibilitar muitas vezes a passagem ou diminuir a passagem dos nutrientes da mãe para a criança. Então, as quantidades elas são individualizadas, elas podem ser utilizadas a ingestão de cafeína durante o período gestacional. Sabemos que a alimentação na gestação ela envolve muitos aspectos, é um tema muito amplo, então eu convido vocês para fazerem parte do nosso curso de gestantes para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais nos temas sobre este assunto.